Olá, meus amores do grupo 2 e também dos alunos que optaram pelas aulas remotas. Então, hoje é dia 28 de setembro, né? Terça-feira, e nós temos aula de História e também aula de Geografia, tá? Então, em História, vocês vão ler esse texto, o Império do Café, tá? E logo a seguir, vocês vão fazer 3 atividades. Então, vamos lá para a leitura bem rápido, tá bom? O Império do Café. Em meados do século XIX, o café era o produto mais importante para a economia brasileira. Ele chegou a ser chamado de ouro verde. O cultivo do café era realizado pelos escravos e negros. Para cultivar o café era necessário derrubar as matas, plantar, cultivar, colher, secar, ensacar e transportar até os navios. Dessas etapas, a mais difícil era a colheita. Por esta razão, era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho desses escravos e negros. Vale ressaltar que o castigo físico ainda permanecia. Com o dinheiro acumulado com a exportação do café, foi possível ao Brasil dar os primeiros passos para a industrialização, permitindo assim que produtos manufaturados, que são os produtos já prontos, fossem produzidos no Brasil. A economia do café também levou à implantação da primeira estrada de ferro. Antes da construção das ferrovias, o café era transportado por tropas de mulas de maneira lenta e perigosa. Durante muito tempo, o tráfico negreiro, também era grande fonte de lucro para negociantes portugueses e brasileiros. Essa comercialização de negros se dava entre o Brasil e a África. Descontentes com essa atitude das autoridades brasileiras em tolerar esse tráfico de negros, o governo inglês passou a aprisionar os navios negreiros em alto mar, impedindo assim que chegassem ao Brasil. Para resolver esse problema, o governo do Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, Aqui, ó, Eusébio de Queiroz, que pôs fim ao tráfico intercontinental, Então já não se podia mais, fazer esse tráfico, ou seja, atravessar o oceano, trazendo aí escravos da África. A proibição do tráfico africano foi o primeiro passo para a abolição da escravatura. Os grandes donos de terras consideravam a compra e venda de escravos um investimento rentável, por isso recusavam aceitar essa ideia de proibição de tráfico de negros. No entanto, a sociedade e os próprios escravos resistiam à escravidão, como podiam, principalmente com fugas, formação dos quilombos e também rebeliões. Pressionado pela sociedade, o governo respondeu com medidas para extinguir gradualmente, a escravidão. O Brasil foi o último país ocidental a libertar os escravos. As principais leis abolicionistas foram, então, a primeira, a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico de escravos. A Lei do Ventre Livre, essa lei decretava que todos os filhos de escravas nascidos no Brasil a partir de 1871, seriam considerados livres. Lei do Sexagenário, essa lei concedia alforria, ou seja, a carta de liberdade, para os escravos que tivessem mais de 60 anos, porém possuía condições rígidas. E, finalmente, a Lei Áurea. Essa lei decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil. Então, antes da Lei Áurea, outras leis vieram. Então, Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, até finalmente vir a Lei Áurea, que decretou a abolição definitiva. Após a libertação dos escravos, a vida deles ainda continuava difícil por não receberem, do governo assistência, não tinham acesso à terra, à educação, eram discriminados, Dessa forma, também lutaram, para terem direitos de praticarem sua cultura e religião. Então, ou seja, após, a Lei Áurea, que decretou, a abolição definitiva e imediata da escravatura no Brasil, os negros ainda continuaram vivendo com muitos problemas, Porque eles se libertaram, dos seus donos, mas não tinham como sobreviver, Então, começaram a viver de uma forma bem precária, Passando por muitas dificuldades. Depois vocês vão preencher aqui, os exercícios, as lacunas, as frases,
Número 1, preencha as lacunas com as palavras que faltam. Então, o café era o produto mais importante para a economia brasileira. Ele chegou a ser chamado de ouro verde, né? Então, era a etapa mais difícil na produção do café, né? Por razão era oferecido para estimular o rendimento do trabalho. Então, vocês vão completar as lacunas pesquisando no texto, tá bom? Depois 2, pinte de azul no texto como era a vida dos escravos após a sua libertação. Então, vocês vão encontrar aqui, né? Então, após a libertação dos escravos, a vida deles ainda continuava difícil. Então, vocês vão pintar todo esse trecho de azul. 3, pinte de amarelo as 4 principais leis abolicionistas. Então, vocês vão pintar a Lei Eusébio de Queiroz, tá? A Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário e, por fim, a Lei Áurea, tá? Tudo de amarelo. Terminando história, vocês vão para a aula de geografia também, aula do dia 28 de setembro. Então, aqui vocês vão, né, ler várias informações sobre a região sul, né, em relação à sua área, população, densidade demográfica, né, que é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, tá? E o número de municípios daquela região. Então, na região sul, que é a nossa região, tem 1.191 municípios. Vai ler alguma coisa sobre a vegetação, tá, dos estados que compõem essa região, agricultura, economia e clima. Também vocês vão fazer um estudo sobre a região centro-oeste, né? Então, área, vegetação, rios principais, agricultura, economia e clima. E também um estudo sobre a região sudeste, então, área, população, densidade, número de municípios, né? Vegetação, os rios principais, agricultura, economia e o clima, tá? Então, vai fazer uma leitura, tá, bem detalhada, e depois vocês vão pesquisar no mapa as capitais, né? Então, da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Em que estado residimos? Paraná, né? Vai procurar as capitais também dos estados do Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e também as capitais da região Sudeste, né? Dos estados da região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Para isso, para vocês encontrarem essas capitais, vocês vão pesquisar aqui no mapa, tá? Tá dando uma sombra aqui. Então, vocês vão pesquisar aqui no mapa, tá? Ó, pinte as 3 regiões que você estudou, tá? Que é a região sul, centro-oeste e sudeste. Então, vocês vão pintar a região sul, tá? Centro-oeste e a região sudeste, tá? Ó, cada uma de uma cor, não esqueça da legenda. Então, vocês vão pintar a legenda também. Sul, centro-oeste e sudeste, tá? Aí aqui vocês têm os estados e as capitais. Onde tem essas bolinhas são as capitais de cada estado, tá bom? Tá bem fácil de encontrar. Depois vocês vão fazer a número 4. Vai ler as questões, né? E vai responder, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda perguntinha pra mim. Beijo, tchau!